Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no meu canal. E o tema de hoje vai ser sobre o deploy automático de aplicações no Azure utilizando o GitHub Action. Vou mostrar o passo a passo mesmo para que você faça todo o processo de deployment contínuo das suas aplicações no Azure utilizando a poderosa solução de pipelines que é o GitHub Action. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Guilherme Maia, especialista em cloud e MVP Microsoft, e ajudo os profissionais de TI a se tornarem especialistas em cloud. Então já chega aí, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu gostei, porque o conteúdo hoje vai ser um conteúdo muito massa, como eu sempre faço aqui todas as semanas, porque eu vou mostrar aqui pela primeira vez abordando sobre o GitHub Action, que é uma das soluções de DevOps para CI/CD de pipelines, que é amplamente utilizado e cobrado, que você que migrando para cloud ou mesmo para DevOps, é essencial que você conheça. Então vou mostrar aqui os primeiros passos para você fazer todo o processo de deploy automático das suas aplicações com GitHub Actions. E para a gente poder começar, eu vou utilizar aqui as tecnologias do Azure, que são os serviços de aplicações, conhecido como Azure App Service, que é o serviço de plataforma para executar aplicações web, mobile e API. E uma das coisas importantes para permitir que esse deploy automático seja realizado, eu vou trabalhar com o Continuous Deployment, do que é do CI/CD, o Continuous Deployment, que é o deployment contínuo. Ele vai permitir que faça essa entrega. Toda vez que tiver um novo deploy, toda vez que tiver uma nova atualização, eu consigo entregar isso totalmente automatizado e esse processo automático, sempre que houver qualquer alteração no código. E o fluxo em si, que ele trabalha com workflows, ele vai fazer toda essa implementação contínua para deixar sempre a aplicação com as atualizações mais recentes. Então imagina lá que o seu time de desenvolvedores, eles fazem lá 10 deployments por dia, ele faz 50, 100, 200, imagina qual que é a sobrecarga que vai ter na operação, no Ops ali, na equipe de operação, de ficar colocando em produção, colocando no ar essas atualizações, e até mesmo se der um problema, como é que você faz o rollback. Então eu vou mostrar isso, como é que você faz esse continuous deployment utilizando as soluções do Azure, como o Azure App Service. Mas só para passar aqui rapidamente um conceito, o que é essa parte de gerenciamento de código, para quem não conhece, ou conhecido como o Git. O Git é nada mais, é um sistema de gerenciamento de controle de código-fonte, também conhecido como SCM. Ele permite você ter toda a rastreabilidade, toda a documentação e história do código que foi desenvolvido, permitindo a colaboração entre times e equipes para que consigam trabalhar e desenvolver diferentes partes do código ao mesmo tempo. Então, isso é o controle do código, e tem o Git, que é a solução de SCM, é o Certimate, tem o GitHub, tem o Azure Repos e várias outras. Então ela é uma solução open source, permite a gente ter toda essa cópia dos repositórios em si, trabalhar a ramificação, tipo request, enfim, então basicamente os conceitos dele aqui. Então o GitHub é a solução hoje mais utilizada de repositórios, que foi uma das mais adotadas hoje no mercado, inclusive a Microsoft comprou ela nos últimos anos. E o Git nada mais, a origem dele, o Git ele vem de Git, que utiliza o sistema do Git, com Hub, que significa ali desenvolvedores. Então é uma solução para unir profissionais de programação em qualquer lugar do mundo, onde eles podem trabalhar, seja o armazenamento de código de aplicações, privada ou mesmo público, para fazer a contribuição e outras pessoas contribuir junto. Então, com isso, basicamente, como é que funciona um sistema de gerenciamento de código? Tudo que você faz, ele basicamente ele cria uma estrutura conhecida como branch, que é o repositório onde você vai armazenar todo o código das suas aplicações, vão estar centralizadas em um único local. E aí, com isso, toda qualquer alteração que tiver, você vai fazendo ali, vai fazendo os commits, que nada mais ele faz como se fosse um snapshot, para quem é de infra, já conhece essa terminologia. Ele faz um snapshot do estado atual para que ele faça uma nova ramificação, um novo deploy
deploying que foi alterado, e com isso também você tem todo o histórico e a rastreabilidade também, por isso que permite que múltiplos times disciplinares consigam desenvolver juntos. Então o Git ele tem tantas versões também, ele é gratuito, tem as versões também pagas e também tem o Azure Apps do Azure DevOps. Então esse aqui é alguns conceitos básicos. E agora o que é o GitHub Action? Onde que entra ele? Ele é complementar ao GitHub Action, permite criar workflows de deployment contínuo. Com CI/CD você consegue criar workflows, que são as pipelines para você poder automatizar. Então, o GitHub Action é a solução de CI/CD, de integração contínua e entrega contínua, que é o deployment contínuo, que permite automatizar todo o fluxo para você, desde fazer o deploy, teste e pipeline das suas aplicações. Ele cria a partir de workflows, ele vai fazer sequencialmente todas essas tarefas através dos seus workflows, e toda vez que tiver uma alteração no repositório, por isso está tudo integrado ali com o Git, toda vez que tiver um commit ou um pull request, ele vai lá e aplica isso em produção. Então ele vai além de apenas DevOps, uma solução de DevOps, porque ele permite você automatizar através de pipeline CI/CD. Então basicamente que a estrutura dele, como é que ele funciona? Ele trabalha com a estrutura de eventos e jobs e executores, que são os run ali, onde basicamente ali o workflow é o processo que é automatizado, ele é baseado em arquivos YAML. Depois tem os eventos, que são as atividades específicas do workflow, como um pull request, toda vez que faz um push ali, um pull request. E os jobs, nada mais, ele é as partes que serão executadas, e eles são executados sequencialmente. Então, basicamente, quis trazer esse conceito aqui, porque é muito importante para que você conheça sobre esses conceitos fundamentais sobre Git, GitHub Action. Então espero que agora tenha ficado claro para você. Então diz aí se você já conhece Git, já trabalha, ou mesmo já utiliza o GitHub Action para construir suas pipelines. Deixa aí nos comentários, comenta aí para mim saber, para a gente dar continuidade, que agora eu vou mostrar a parte prática. Bom, e agora eu vou mostrar na prática como realizar esse deploy automático para que tudo isso se encaixe. Então vamos lá. Abrindo o portal aqui do Azure, eu tenho aqui uma aplicação, que é essa aplicação chamada de Parts Unlimited. É uma aplicação que é uma aplicação de um e-commerce completo de autopeças de automóveis. E nessa aplicação aqui tem faróis, tem lâmpadas, bateria, óleos e outras coisas também, que basicamente é uma aplicação que está funcional. Então eu posso adicionar aqui um óleo, tipo que eu posso escolher. Então eu posso escolher aqui um óleo sintético, adiciona o carrinho, preenche aqui os dados do checkout, cria aqui uma conta. Então eu posso criar uma conta aqui, por exemplo, aqui, Guilherme, vou entrar com a senha, cria uma conta aqui. Da mesma forma, quando você vai comprar ali numa Magalu, numa Amazon, ali que seja, você faz a criação do seu usuário, autentica, e aqui na sua conta você vai fazer a compra. Então aqui, inclusive, no meu carrinho eu tenho lá, eu posso fazer a compra, então é uma aplicação completa. E essa aplicação ela já está executando no App Service. E agora eu vou implementar o processo moderno de desenvolvimento com pipeline, deployment contínuo. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, que a aplicação já está funcionando em produção, eu vou criar um slot, porque por meio do slot eu vou fazer a configuração do deployment contínuo. Esse slot eu vou dar o nome dele de staging, que é o ambiente de desenvolvimento aqui. Estou criando ele, staging. E logo em sequência, o processo que eu vou fazer, eu vou, nada mais nada menos, criar essa área que eu vou utilizar para fazer o processo de desenvolvimento desse ambiente. Então, criei ele aqui, deixei ele criar. Pronto. Assim que eu criei um slot novo, como eu já mostrei na aula sobre o App Service Slot.
E aqui nesse lote não tem absolutamente nada, porque eu criei o ambiente de produção para justamente fazer o processo de desenvolvimento, para depois publicar isso em produção, homologar, enfim. Então não está em nada aqui publicado. Aí eu vou conectar numa máquina aqui, e nessa máquina eu tenho aqui toda a configuração necessária do código, onde tem todas as dependências dele, para fazer o processo de deployment desse ambiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa máquina aqui, ó, eu conectei aqui no VS Code para fazer todo o processo de desenvolvimento aqui. E quando eu abro aqui, ó, eu vou abrir o repositório onde está o código dessa aplicação. Eu tenho um diretório aqui que tem todo o código dela. E aqui está dentro de SRC. Eu vou abrir, vou autorizar, que é confiável. E que, como eu posso ver, eu tenho todo o código da aplicação. Ó. Os env, eu tenho os RC aqui, a origem, eu tenho os templates, o código, os scripts aqui, ó, os modelos, arquivos CSS, arquivos de código aqui, tem tudo, ó. Todas as consultas, todo o código da aplicação está aqui. E aqui eu vou conectar o terminal. Eu já tenho aqui o Git instalado. Já tenho o Git aqui. Fiz todo o processo de inicialização dele. Então, ó, abri aqui, inclusive nesse diretório. Vejo todos os diretórios que estão nele aqui. Ó. E eu vou fazer o seguinte. Ó. Agora, como eu tenho um repositório aqui, eu vou criar um Git, um repositório na nuvem, onde nele que eu vou fazer a configuração da integração contínua, deployment contínuo, implementação do GitHub, então vou criar um novo repositório. Vou adicionar um novo repositório. Esse repositório aqui eu vou colocar o nome dele de parts unlimited, que é o nome da aplicação, e vou colocar aqui traço parts unlimited Azure Expert. Então o nome tem que ser único. Vou deixar ele como privado. Vou adicionar esse repositório. Aqui, inclusive, é o endereço dele. Todos os comandos necessários para inicializar. E aqui, ó, logo que eu abrir, eu vou fazer exatamente o processo. Git init, como eu já mostrei na aula sobre Git, os fundamentos do Git. Vou inicializar, ele está inicializando esse repositório. Inclusive, ele abriu, criou um arquivo Redmi aqui. Ele criou um arquivo para trabalhar, que é o .git. Então, esse aqui é o arquivo aqui, Git. Ele fez a inicialização dele. Aí, o próximo comando que eu vou adicionar vai ser o comando do Git remoto. Então, vou dar aqui um Git remote add origem e vou colocar qual? Esse repositório aqui, ó. Esse repositório que eu acabei de criar, parts unlimited Azure Expert. Vou adicionar. Adicionei esse repositório remoto. Próxima etapa que eu vou fazer, como eu falei, é definir as variáveis que são necessárias para fazer o commit, para fazer o branch, são requisitos. Então, eu posso adicionar ela aqui. Então, eu vou colocar o nome do usuário, Guilherme Maia, que está executando isso. Agora, eu vou colocar aqui o e-mail também. Sem elas, você não consegue fazer o commit posteriormente, por isso já estou adicionando elas antecipadamente. Beleza. Aí, agora sim, eu posso criar um branch. Então, vou colocar aqui um git branch main. Vou definir o nome dele de main, principal. Pronto. E agora eu vou adicionar nesse branch, vou dar um git add para adicionar nesse branch todos esses arquivos. Estou adicionando todos esses arquivos nesse branch. Então, é a área que ele está colocando todos esses arquivos para depois, quando for fazer o commit, ele vai criar o snapshot, o estado. Então, agora é só aguardar enquanto ele adiciona tudo. Aí, posteriormente, agora eu posso fazer o commit. Então, ele vai pegar o estado que está hoje e vai criar um snapshot, um instantâneo, como eu expliquei, para enviar para esse diretório a partir desse commit. Então, vou dar um git commit, vou dar um em de comentário e vou colocar aqui o nome dele, ó, deploy código. Código da aplicação, parts
um limit, ok? Prontinho. Fiz o commit. Só que ainda eu preciso agora fazer o push. Vou colocar o push, qual que é o que eu definia, a origem, foi o usuário que eu adicionei remoto, e vou colocar para o main, que foi o branch que eu criei. E vou dar um adicionar. E agora, como ele está utilizando um repositório privado, ele vai pedir para autenticar, como eu havia mencionado na última aula. Então, eu posso autenticar pela minha conta ou criar uma chave de autenticação chamado de PAT, Personal Access Token, que aí, em vez de você utilizar uma credencial, você utiliza esse PAT. Eu vou autenticar aqui por meio da autenticação. É recomendado utilizar o PAT quando você vai trabalhar, eu posso utilizar ele. Então, ele vai abrir aqui o navegador e vai pedir para eu autenticar. Então, ele vai abrir o Git Credential. Vou entrar com o meu usuário do Git. Ele vai enviar um código, que eu estou utilizando o Multifactor Authentication. Vai enviar um código no e-mail para validar que eu estou adicionando. E aqui eu vou adicionar esse código. Prontinho. Autenticação feita com sucesso. Aí, agora sim, se eu voltar aqui, agora ele fez o commit e o push para esse repositório que eu havia criado. Se eu dar um F5 aqui agora, olha o que vai acontecer. Todo o repositório do core está aqui. Inclusive, o nome que eu defini, deploy core da aplicação parts unit. Todo o repositório está aqui da aplicação e todas as suas dependências. A próxima etapa que eu preciso fazer é agora fazer as configurações para trabalhar com o GitHub Action. Então, eu vou precisar, além do repositório no Git, eu vou precisar do slot que eu havia já criado anteriormente. Então, eu criei um slot, que é o slot de stage, porque todo o deploy contínuo no CI/CD, nessa pipeline, no GitHub Action, eu vou fazer para a área de stage. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir esse diretório do stage. Então, eu vou dentro do slot, vou abrir o stage, e eu preciso baixar um arquivo que tenha as credenciais para autenticar no GitHub e Azure. Por quê? Porque o GitHub Action que vai fazer o deployment. Mas como que ele vai fazer o deployment se não tem as permissões? Basicamente é uma integração que você faz entre o GitHub e o Azure. Então eu preciso baixar esse Publish Profile. Então vou baixar ele aqui, tem que ir na área de Stage, Publish Profile, e vou baixar esse Publish Profile aqui. Aí agora eu vou voltar nesse repositório. E aqui tem uma guia dentro do Git chamada Action, que é nada mais o GitHub Action, que é os workflows aqui da pipeline. E aí, logo em sequência, aqui, logo em sequência que eu fiz esse processo, eu baixei esse profile, eu vou definir uma credencial. Eu posso criar um novo aqui, depois eu vou fazer setup, mas eu preciso definir agora a credencial para autenticar. Então, basta selecionar em configurações, tem aqui na guia secrets ou segredos, eu vou adicionar um segredo, uma secret, uma chave de autenticação. Então, eu vou definir uma chave. Essa chave, eu vou copiar o conteúdo que está dentro desse arquivo, que é, parts unlimit-stage, como ele vai autenticar, todas as informações que ele precisa estar aqui. Então, eu vou adicionar. E aqui eu preciso colocar uma variável interna do Azure PCR, ela tem que se chamar Azure Web App Publish Profile. É uma variável interna para autenticar no App Service. Então, Azure underline Web App underline Publish underline Profile. E vou adicionar essa secret. Adicionei essa secret aqui. Adicionei. E agora eu vejo, olha, tem esse repositório, eu nem consigo visualizar, eu consigo remover ou atualizar ela. Aí agora, a próxima etapa que eu vou fazer, eu vou agora selecionar em Act, que é aqui que eu vou construir a pipeline. E aqui já tem várias pipelines prontas. Tem de .NET, tem aqui de Nodes, tem do AKS, Terraform, Kubernetes, tem vários aqui, mas eu vou criar uma própria. Olha, eu vou selecionar aqui Setup, Workflow Yourself, vou criar meu próprio workflow aqui do GitHub Action.
E aqui nesse deploy, eu vou colocar o nome dele. Então, vou definir o nome dele aqui de stage, porque eu criei uma área stage. Stage deploy. O nome aqui é como é o arquivo desse workflow. Você vai definir que você pode ter vários, você pode ter um para o stage, para produção, você pode ter vários aqui. E beleza, depois disso eu vou fazer um commit. Então, eu vou colocar aqui, ó, criação do arquivo do workflow. Workflow. Só isso. Não tem nada. Só estou fazendo isso. Stage deploy. Estou fazendo isso. A partir do momento que ele criou um arquivo que ele criou no seguinte diretório. .github/workflows. Ele criou automaticamente esse diretório aqui, ó. github/workflow. Então, tudo que for dos workflows de pipelines fica armazenado nesse repositório. Então, ele criou um novo repositório aqui. Tanto agora, quando você seleciona em Git, ele deu uma falha. Por que ele deu uma falha? Porque não tem nada definido na pipeline. Então, essa aqui foi, por sinal, a pipeline executada. Ela deu erro de ser executada. Ela deu erro, porque não tem nada nela. Então, o job dela deu erro. Isso aí, o que eu vou fazer agora? Agora que eu criei esse arquivo, eu vou voltar lá no repositório da aplicação. Vou voltar lá. E o que eu faço quando eu atualizo um repositório remoto para eu sincronizar ele com o local? Qual que é o comando? Git pull. Quando eu faço o git pull, ele vai fazer as sincronizações, inclusive adicionou um arquivo aqui, ó. .github/workflow stage deploy. Ele veio para cá. Olha que interessante. E aqui eu vejo ele em branco. Eu já tenho aqui um workflow, um exemplo de um workflow aqui necessário para configurar a pipeline. Então, vou abrir aqui no repositório, mcw, hands-on-lab, lab files, vou selecionar aqui src, na verdade, dentro lab files, workflow, e esse aqui é um arquivo de workflow. O que eu posso fazer? Eu posso copiar ele aqui, workflow, vou substituir ele. Então, vou confirmar, substituir o arquivo. Um estava zerado. Só mostrando que ele é uma pipeline simples, como ela é uma linguagem declarativa baseada no YAML. Então, o YAML nada mais é de uma linguagem declarativa para você fazer a automação dessa pipeline. Então, basicamente, a primeira declaração dela é o name, nome dela, build and deploy. Então, ele vai, uma vez que fez o commit ou pull request, vai fazer o build, a construção e o deploy. Quando? Quando fazer o push, o comando push. E aqui eu preciso colocar as variáveis declarativas. Então, vamos lá. Qual que é o sufixo da aplicação? Então, eu vou colocar aqui o nome do sufixo do Web Apps. Então, no caso dele aqui, ó, qual que é? Esse aqui é o endereço dele. Ó. Voltando aqui, ó, é esse traço stage aqui. Ó. Eu vou copiar exatamente qual que é o slot que vai ser configurado. Ok? Vou configurar aqui, ó, o sufixo. Mas, na verdade, não é o slot, é o original. Por quê? Porque no slot que eu vou definir, porque o Web App, o Web Service é um único. Você vai separar o nome do stage. Então, no stage aqui, qual que é o nome? Dependendo do nome, você vai colocar, no caso aqui está stage. Então, você vai colocar aqui a definição dele stage. O meu já está o mesmo nome, staging. Ok? E aqui depois tem que substituir com o resource group. Então, a pipeline aqui eu só preciso fazer esses ajustes. Então, vou pegar, dentro do PCR, vou colocar qual que é o resource group. Ele se chama parts unlimited. E vou substituir. E aí, posteriormente, lembra que eu falei? Ele é definido pelo workflow, depois eu tenho os jobs, e aqui em job vamos consent. Então, env são as variáveis necessárias do app service. E aqui, olha que interessante. Tem um job. Quem que é um job? Ele vai utilizar um job do Windows Server 2019, que vai fazer o build and deploy. Então, o nome dele é build and deploy. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer um checkout, caso tenha alguma alteração, ele vai verificar as alterações no main, ele vai fazer um action checkout main. Ele vai preparar aqui, como essa aplicação baseada em .NET, ele vai executar, vai colocar o pacote de .NET Core nesse agent do Windows 2019. Então, ele vai executar o setup-.NET. Ele vai pegar aqui a versão do .NET, a 1 aqui. Depois ele vai fazer o build e publish nessa aplicação. Então, vai utilizar os próprios comandos do .NET. Primeiro ele vai fazer o build, pegando o arquivo aqui, SNLL, que é o arquivo de desenvolvimento.
Esse aqui, ó, esse aqui é todo o código para fazer o código da aplicação. O que precisa nela tá aqui, ó, ok? E depois ele vai fazer o configuration release, o release aqui, então é o próprio código da aplicação. Depois ele vai fazer o deploy nisso para o slot. Então ele vai pegar as credenciais do profile, que eu configurei, as variáveis do app, que eu defini aqui acima, app name, publish profile, que eu lembra que eu utilizei aquele nome Azure App Publish Profile, que eu localizei, então, uma variável interna, que eu coloquei no GitHub Action para integrar com o App Service no Azure. Aqui o package, que é o package aqui em cima, e o slot, que foi o slot que eu defini aqui. Então, essas variáveis eu declarei aqui em cima, e aqui agora eu publiquei elas. Então, o que eu vou fazer depois de fazer essa alteração? Eu vou salvar aqui, ó, e aqui, inclusive, quando você está utilizando o próprio VS Code, ele coloca EMIA, modify, foi um arquivo modificado. E aí, a próxima etapa, como teve alteração de arquivo, qual que é o comando? Eu vou dar um git add ponto. Então, quando eu fiz isso, ó, ele substituiu, houve alteração no arquivo .github, /workflows, /stage, deploy.yaml. E agora eu preciso fazer um commit. Então, vou dar um git commit, vou colocar -m, e vou fazer o seguinte, vou colocar o nome dele. Então, deployment do código com GitHub Action. Então, basicamente, eu vou rodar esse git commit, que vai fazer o processo de adicionar. Então, deixa eu ver se está ok. E vou adicionar. Adicionei. Depois que eu fiz isso, qual que é o próximo comando? É fazer o push. Então, eu vou dar um git push. Git push. Pronto. Ele agora fez a atualização. Então, quando eu fiz o push, vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Selecionei aqui Action. Ele inicializou automaticamente, olha, uma nova ação. Então, aqui acabou de alterar. Inclusive, eu vejo aqui a alteração, a deploy do código, foi o nome do commit. E ele fez uma ação aqui, adicionou um workflow a partir de um evento, que qual é o evento? É o push. Toda vez que faz um push, que aí pode ser um commit, pull request, ele inicializou uma pipeline. O nome da pipeline é build and deploy. E que quando eu clicar nela, ele vai executar todas as etapas em ordem sequenciais da aplicação. Então, ele vai configurar o job. Então, eu vejo aqui todas as configurações, ele inicializou o job, utilizando lá, rodei o job, que é o runner, quem está executando o job ali é um Windows Server 2019. Aqui eu vejo as configurações de checkout, estou verificando todas as atualizações que tiveram. Ele está atualizando aqui, sincronizando todas elas. Cada etapa aqui, aí agora ele vai fazer a preparação, que é pegar o código da aplicação, vai fazer o deployment dela, para tornar ela pegar do código e fazer o deployment dela. Ele vai fazer todas as atividades aqui. Depois ele vai fazer o build em publish. Esse processo vai demorar um pouquinho, em torno de uns 10, 15 minutos aí, mais ou menos aí, entre 5 até 15 minutos. Vou deixar executando aqui e eu volto assim que tiver finalizando. Finalizou o deployment da pipeline, executou toda a pipeline. Eu vou explicar aqui por etapas, para que você entenda. Então, como eu mencionei, todas as etapas que foram executadas, aqui no setup do .NET, ele fez todo o deploy, o publish dessa aplicação .NET, então aqui eu vejo todas as etapas que foram executadas, utilizando o .NET Install, o publish e o deploy. E aqui, como eu falei, o .NET Build and Publish foi executado todas as etapas. E o legal é que essa própria pipeline, ela faz todo um processo de validação para identificar vulnerabilidades através do empacotamento do NPM. Então, ele inclusive identificou aqui 19 packages. Desses packages, 19 desses 420 packages, 421 foi auditados, 9 pacotes aqui ele encontrou algumas informações, inclusive 19 vulnerabilidades, 3 moderadas, 10 altos, 6. Inclusive ele já consegue, você pode colocar até na sua pipeline
pipeline mais robusta, para ele já fazer essas correções no caso tenha vulnerabilidade. Ele que executou todas elas, esses pacotes, então os pacotes de deploy, eles não estão com vulnerabilidade. E aqui ele executou todo o build com sucesso, então de todas as etapas aqui. Finalizou, ele foi depois para autenticar através do Publish Profile, do HTTP Service, e aqui, inclusive, ele fez o deploy lá para a área de stage. Foi feito com sucesso, e por fim, ele finalizou aqui com o job. Então, olha que legal. Toda aqui, inclusive, se eu voltar em Action, ele já volta até aqui, ó, avisando, olha, fica no status verde, que agora foi executado. Se eu clicar aqui, ele mostra todo o build que foi executado. Eu consigo visualizar também o workflow, ó. Isso aqui foi workflow conforme todos aqui. Então, lembrando, cada um aqui são etapas. Então, no build aqui, ele colocou vários steps. Primeiro, o checkout do repositório, se tiver alguma coisa pendente. O setup.NET, fazer o build e o publish, depois fazer o deploy no slot. Todas as etapas que ele foram feito nos detalhes aqui. Então, gastou um total de 6 minutos e 12 segundos para fazer o deploy. E agora a parte mais legal, ó, a aplicação continua em produção. E agora na área de stage, se eu dar um F5 aqui, vamos ver o que vai acontecer. A aplicação está aqui funcionando. A aplicação está aqui, ó, funcionando. Olha que bacana, tá aqui, ó, todo o funcionamento dela aqui funcionando a área de stage. Então, tem duas aqui, ó, uma em produção e outra em desenvolvimento. E agora, voltando aqui agora, eu posso atualizações. Um ponto interessante é, o que eu fiz? Eu não precisei fazer nada manual, não precisei nada, eu só precisei o quê? Configurei agora a pipeline, qualquer alteração conforme o workflow aqui, ó, se você pegar o arquivo aqui de workflow, toda vez que tiver um push, que fez o commit, fez o push, ele vai executar uma tarefa executando essa pipeline. Então, ele vai ler esses eventos que foram realizados nessa pipeline e vai startar um novo job. Então, ele só executa um workflow com base desse evento. E agora eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona isso, qual a experiência do desenvolvedor e para ver o quão é incrível isso. Aqui eu simplesmente fiz uma publicação. E como é que funciona na prática o processo de atualização, fazer novos commits, pull request, que é a parte mais legal. Bom, então, basicamente, dentro do repositório dessa aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um diretório aqui onde tem essa aplicação, vou abrir aqui dentro de SRC, vou abrir o diretório aqui, website, e aqui o website, eu tenho aqui views, dentro de view tem todos os arquivos aqui, e eu tenho a views aqui da página home. E esse arquivo aqui, ó, index.cshtml, é o arquivo da página principal. E aqui eu vejo todo o código dele. Ó. Então, é um arquivo lá executando esse HTML aqui, C# HTML, ó, toda a declaração dela, do código aqui da aplicação, ó, as cores, as combinações, tudo aqui no código da aplicação dessa página principal. E aqui, se eu observar, quando eu abro aqui a aplicação, essa stage, eu vou fazer uma simples alteração aqui. Ó. Tá vendo como ele aparece aqui? Ó? Homepage Parts Unlimited. Tanto o ambiente stage como o ambiente de produção. Ó. Homepage Parts Unlimited. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração e vou colocar aqui, ó, Azure Expert, ok? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar isso. E por sinal, ó, olha o que apareceu. Eu vou fazer isso aqui agora sem ser por linha de comando. Vou fazer isso por interface gráfica. A partir do momento que você autenticou no Git, o próprio VS Code, ele tem a extensão aqui do Source Control, já apareceu que houve uma alteração. Inclusive, ele mostra que, inclusive, o legal dele, do VS Code, é que é uma linguagem completa para você desenvolver, criar códigos, trabalhar tudo ali, infraestrutura como código, deploy, tudo. E aqui, inclusive, ele mostra que alterou. Ele faz a comparação. Então, alterou esse homepage para o Azure Expert. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar
o nome dele para fazer o commit. Então, qual que vai ser o nome dele? Vou fazer por próprio linha de comando. Vou fazer diretamente pela interface gráfica e não por linha de comando. E vou colocar aqui, ó, a atualização do código. Atualização do título da home page, e vou ver o seguinte, ó, vou dar um commit, yes, vou confirmar. E aqui depois tem um sync. O sync é, o commit, ele fez o commit. Ele criou um snapshot do estado atual e depois apresentar fazer o push. E aqui eu vou fazer o sync. Quando eu faço o sync aqui, ó, ele vai fazer o push para a origem. Então, eu estou fazendo tudo isso aqui agora via interface gráfica. E agora ele vai startar esse job. Então, uma vez que eu fiz o push, vamos voltar aqui no Git. Vou selecionar em Action. E olha que show! A atualização do título da homepage. A partir do momento que eu fiz ali, ele foi lá agora e vai fazer uma nova atualização. Vai fazer a execução desse workflow da pipeline, fazendo essa atualização foi feita. Então, o desenvolvedor, uma coisa que ele fez o commit e o push ali. Ele não precisa alterar nada na aplicação. Ele não precisa copiar nenhum arquivo, pegar isso, não. Quando ele fez ali a publicação, já vai lá e publica dentro do app service. Já faz o deployment. Isso que é o continuous deployment, o deployment contínuo de CI/CD na prática. Então agora eu vou executar para guardar aqui o tempo de finalização, para mostrar depois o resultado final. Finalizou o workflow da pipeline. Então, aqui em Action eu vejo que está em status concluído, inclusive foi feita com sucesso. Veja que o tempo que gastou foi 5,38 segundos. O workflow aqui que já havia sido publicado e todas as etapas aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou testar. Então, vou abrir a área de staging, como eu posso ver. Vou dar aqui um F5. Quando eu dou F5 aqui, ó, para ver se fez a atualização de fato da aplicação. Olha que incrível, tá aqui ó, a atualização. Então, eu simplesmente fiz a atualização do título, ele atualizou aqui. Ó, e eu não precisei fazer nada manual. A única coisa que foi necessário é alterar o código, automaticamente ele fez o deployment contínuo. Isso é o poder que você tem de utilizar pipelines, utilizar a integração contínua, deployment contínuo, que é o CI/CD, utilizando os serviços modernos do Azure, que é o Azure App Service. Então, você consegue automatizar todo o processo, desde o build, o deploy, como eu mostrei aqui nesta aula. E uns pontos importantes no processo de deployment é que todo esse processo eu fiz numa área de stage. Se você tem um processo que você tem todo a homologação, a pipeline que testa, uma área de teste específica de qualidade, por sinal, você pode colocar até isso mais automatizado o processo de colocar em produção. No meu caso aqui, está numa área de stage. Então, tudo que eu terei só no stage. A produção continua em produção. Continua em produção, não tem nenhuma alteração aqui em produção. E eu posso agora fazer o processo. Depois que fiz o processo, testei, eu posso fazer o swap aqui. Inclusive, dá para você até automatizar isso na pipeline e já fazer a virada, desde que você tenha uma pipeline que valide, faz todos os testes, teste de vulnerabilidade, faz o teste de qualidade, tudo que precisa, você consegue automaticamente fazer esse processo ou deixar esse swap manual. Eu já caí nessa atualização. Olha que legal. Está em produção. Então, isso aqui é muito poderoso. Chegamos ao final dessa live onde eu mostrei passo a passo todo o processo de deploy automático de aplicações com o Azure App Service executando em pipelines com GitHub Action. Foi um conteúdo bem denso, onde eu aprofundei aqui, que é a parte de deploys automático por meio de pipelines, que é uma das habilidades muito importantes que você precisa para você que vai trabalhar e atuar com cloud, ou mesmo que
queira atuar como DevOps e aproveitar as melhores oportunidades. E esse tema, por sinal, é um tema que eu dou uma abordagem muito maior em detalhes na minha formação e mentoria de DevOps, que inclusive é um programa inédito que a gente está lançando, onde a gente vai abordar todos esses aspectos de DevOps para que você domine DevOps e suas ferramentas. Então, se você gostaria de buscar o próximo nível com DevOps e aproveitar as melhores oportunidades do mercado de tecnologias, estamos abrindo essa oportunidade para você fazer parte da primeira turma da nossa mais nova formação e mentoria de DevOps, que é a Mentoria DevOps Cloud. É um programa de 6 meses, onde eu e meu time vamos trabalhar junto com você, com tudo que você precisa para você se tornar um engenheiro DevOps. E para você saber mais desse programa, fazer sua aplicação, você vai precisar entrar nessa página que vai estar aqui em destaque o link, ou apontando o QR Code aqui, e logo que você abrir, tem todos os detalhes sobre como esse programa funciona, onde o objetivo é para que você, de fato, domine DevOps e as habilidades que são necessárias de engenheiro DevOps, isso e as respectivas ferramentas, vai desde os conceitos de DevOps, a parte de Linux, scripts, os principais provedores de cloud, os fundamentos de AWS, gerenciamento de código, containerização com Docker do zero ao avançado mesmo, orquestração ali do básico ao avançado, automações com infras a code, desde o Terraform, que hoje é bastante utilizado, como o Ansible, e até também a parte de pipelines, como eu falei, e por fim, monitoramento e observabilidade. Quem entrar nessa primeira turma vai ter vários outros bônus aqui, como workshops práticos de mão na massa com as principais habilidades de DevOps e mais importantes. E para você aplicar, você precisa preencher todo o formulário aqui com bastante cuidado e atenção, porque a partir disso meu time vai entrar em contato contigo para agendar uma call de entrevista para a gente avaliar se esse programa é para você ou se também não é, tá? Então, se você tiver interesse e está buscando o próximo nível com DevOps e ter todo o nosso acompanhamento meu e da minha equipe, você vai preencher essa aplicação. Então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Tamo junto e a gente se vê na próxima live.